estamos aí, né? Somos prósperos por alcançar. Eles têm empresas, eles geram trabalho, eles geram impostos que deveriam ser revertidos para a nossa educação e a educação da periferia, onde lá a gente conseguiria trabalhar. Trabalhei quase um ano lá, saiu o supervisor, era para assumir, estava entre eu e o outro colega. O colega que estava lá era formado, era engenheiro civil, estava mais bem preparado que eu, assumiu a supervisão e eu tô trabalhando ali. Fazer essas três coisas, né, que tinha que enfrentar. Eu deixei ele terminar e falei: não, doutor, o senhor me desculpa, né, mas eu só como gesto de educação, porque eu falei com a doutora e ela pediu que eu trouxesse, se eu não trouxer para ela, ela vai pensar que eu sou uma pessoa irresponsável. Eu sou um jovem, estou começando o meu trabalho, eu não posso me mostrar como responsável por uma pessoa importante, né? Porque a sua clínica é uma coisa importante. Ele ficou meio com vergonha assim, né? E disse: não, tudo bem, espera ela aí então, tá? Mas não me pediu desculpa, né? Mas eu vi que ele, sabe? E saiu. E graças a Deus aquilo ali foi luz divina, né, na minha cabeça, porque o mais certo para mim era, ó, olhar ele. Aí esperei ali, né? Veio a doutora, eu digo: ó, doutora, aqui está a proposta, assim, 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 expliquei para ela. Ela não me chamou, não me deu nenhuma devolução daquela proposta, mas eu fiz o que eu me propunha. E a partir daquele momento ali eu sabia que eu era um cara que ia vencer na área comercial, sabe? Porque eu sempre tive muita coragem de enfrentar desafios. E sair lá da onde eu estava, quando eu comecei a trabalhar como boy, eu tinha vergonha de comer em restaurante, porque eu não tinha essa vivência assim. Eu passei 3 meses comendo X e fiquei doente de estômago. Porque eu encontrei um X, daí eu ia lá no X e comia, né, na Andrade Neves. Fui para a área comercial. Na época que o X era bom, né? Era bom. Até hoje é bom, né? Eu que não estou tão bom para comer ele. E fui trabalhar na área comercial, me desenvolvi, né? Negociei aprendi a fazer os cálculos de contrato, negociei alguns contratos importantes, como Mesbla, Antártica, Renner, vários contratos assim eu negociei, contratos grandes, Big Shopping, tinha 40 pessoas. Né? Bancos nós tínhamos quase todos aqui, né? Era um absurdo que a gente tinha de banco de vigilância. E veio um diretor de São Paulo que assumiu a empresa e demitiu o meu gerente. Botou ele 1 semana de pé sem mesa e demitiu ele. Eu vendo aquilo, né, fiquei meio puto. E como eu estava puto, o meu diretor, eu tinha fechado um contrato de conservação e limpeza, porque a empresa era de vigilância e conservação e limpeza. E não tinha sido bem estruturado. Ele me mandou resolver o contrato na empresa Princesa, que fazia Pelotas, Rio Grande, né, ônibus. Eu fiquei 1 semana lavando ônibus. Eu já estava com moral dentro da empresa, fiquei 1 semana lavando ônibus. E eu pensei assim: pô, mas eu posso ir para outra empresa, né? Mas nesse meio tempo eu negociei mais 2 contratos. E o Nelson gostou do meu trabalho, viu que eu não me entregava, que era o cara que veio de São Paulo. Perguntou para mim: ô Alemão, eu com 25 anos, 26, tu quer ser gerente? Tu quer ser gerente comercial? Eu digo: eu quero. Porra, né? Tava com dor do meu gerente sair, mas eu preciso ganhar mais, né? Assumi a gerência comercial da empresa. Né? Fiz alguns bons contratos ali e tal, mas quando ele me contratou, ia me contratar, a primeira coisa que eu perguntei: quanto é que eu vou ganhar? Ele disse assim: amanhã eu te digo. Aí veio, fez: Renato, tu vai ganhar tanto. Pensei comigo: não, mas peraí, esse salário aqui está menor que o do gerente operacional e do gerente financeiro, bem menor. Né? Rapidamente eu pensei assim, e como eu já tinha um know-how assim, comercial ali, tinha feito um bom negócio na prestação de serviço, algumas empresas certamente me queriam, eu falei: não, Nelson, assim, eu vou ficar uns 60 dias então aí. Como assim? Não, tu consegue um outro gerente que eu vou ficar 60 dias e vou sair, porque por esse salário eu não vou ficar como gerente. O teu gerente financeiro e o teu gerente operacional ganham muito mais que isso, e eu não, por esse valor eu não fico. Pô, irmão, estou te convidando para ser gerente, tu quer sair? Eu digo: não, eu não quero sair. Né? Eu só não quero esse salário, mas eu não vou te deixar na mão. 30, 60 dias tu consegue outro gerente que eu vou sair. Aí ele provavelmente falou com o Paulo Zanck, que era o diretor, né? Que sabia o que eu estava fazendo. Ele disse assim: então me dá até amanhã. No outro dia ele disse: vou te pagar tanto, só mesmo salário dos outros, né? Que eu sabia que era igual. Eu digo: feito. Né? Assumi ali, né, a gerência ali e toquei
um tempo ali, trabalhando então como gerente na maior prestadora de serviço do Sul. O meu gerente foi para a SEG, que era a maior prestadora do Brasil, tinha 11.500 homens na época, né? Era uma empresa, era de Juiz de Fora, mas com a sede mesmo no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, um ano depois, o meu gerente saiu da SEG e eu fui convidado para ir para a SEG. Eu saí da minha empresa e fui para a SEG, fui para a maior empresa. E dei um resultado bom, né, lá. Eu fiz um contrato, durante um ano eu coloquei 200 e poucos homens aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu já estava mais firme, né? Já me sentia um profissional. Só que a vigilância dá muito problema. É vigilante, na época tinha a gabine, dando tiro dentro da gabine, é vigilante se masturbando dentro da gabine, é vigilante... Não, isso aí... É vigilante botando prostituta e travesti para dentro dos bancos, é de vigilante fazendo corrida de empilhadeira em empresa grande. Olha! E o que acontece? Esse era treino. Esse me convidava. Não, e hoje tem vigilante feminina, viu? Só que assim, ó, o gerente operacional era chamado para resolver isso, mas o gerente comercial sempre era chamado para resolver junto, sabe? Então estava sempre com um problema, assim. Eu digo, pô, eu tenho que arranjar um produto que eu dependa de mim, né? Porque é complicado isso aqui. E eu ganhava um salário mais ou menos, mas assim, ó, não dava para fazer ainda o que eu queria fazer. Estou passando lá na Gaúcha Car, uma antiga concessionária. Olha, na Gaúcha Car está um amigo meu, dentro do pátio, com vários carros ali. Foi bancário comigo. Mais uma vez os amigos. Mais uma vez os amigos. Parei meu carro, desci e fui falar com ele. Há um tempo atrás ele estava quebrado, porque ele estava vendendo casa pré-fabricada e não entregaram, ele estava pedido de morte. Então ele estava quebrado, cheio de dívida, né? Eu cheguei ali, pô, e aí, Leandro, como é que tu tá? Tudo beleza? Daí eu perguntei para ele, cara, tu é vendedor de carro? Eu digo, cara, sou vendedor de carro. E aí, como é que é? Pô, velho, ganha bem, papapá, paguei todas as minhas dívidas, né? Olha lá meu carro, a gente tinha bastante intimidade, olha lá, pô, um puta carro, né? Bem de grana. Eu digo, bom, quero ser vendedor de carro. Né? Eu vendo carro, né? Não me incomodo com ninguém, entrego o carro e tal. Cara, eu quero vender carro, vou te dar meu currículo. Eu disse, não, mas não adianta tu me dar agora, porque está abrindo a Maggiore, na concessionária Fiat, que abriu em Porto Alegre. E aqui a 2 meses começa lá. Né? Tu me dá o teu currículo daqui um pouco mais, que eu vou colocar lá. Bom, dito e feito, né? Dei meu currículo, né? E me chamaram. Fui lá fazer entrevista, vendedor de carro. Eu não sabia nada de carro. Eu não sabia o que era motor 1.0, eu não sabia o que era 2.0, não tem mentira nenhuma aqui. Tinham 4 marcas, né? Volkswagen, Ford, Chevrolet, Fiat. Eu não conseguia diferenciar um carro de uma marca e da outra. Puta merda. Não, Era uma mulher. Nada é contra vocês. Passam para cá as mulheres comigo. Vamos fazer outro curso. Vai ser outro curso agora. Mas assim, ó, eu não sabia nada de carro mesmo, sabe? Nada de carro. E recém tinha me casado. Então eu dormia com... Na época tu não tinha internet, né? Então tu tinha alguns catálogos de carro e eu dormia com aqueles catálogos em cima de mim, estudando carro. Mas desde o primeiro mês eu nunca ganhei menos que eu ganhava como gerente de vendas. E eu convidei um amigo meu que era melhor que eu, que assumiu a parte de... Eu assumi a parte de vigilância, ele assumiu a parte de prestação de serviço, de conservação e limpeza. Eu convidei ele, 3 meses depois que eu estava lá, dizendo, para ver como são as pessoas, tá, pessoal? Prosperidade. Prosperidade não é status. Prosperidade também vem muito de te se sentir bem e te sentir orgulhoso do que tu tem e do que tu é, sabe? Eu não tenho problema nenhum em falar que eu fui carroceiro. Nenhum problema. Nenhum problema. E tem gente que tem vergonha de alguma coisa, porque talvez não se colocou ainda em prática de conquistar coisas, né? Porque a pior coisa que tem é tu precisar pedir alguma coisa, sabe? A melhor coisa que tem é tu conquistar, seja com o que for. Faça o que tu fizer. Mas aí, eu nunca ganhei menos que eu ganhava como gerente.
Tinham 22 vendedores quando eu entrei, depois chegamos a 30, eu nunca fiquei abaixo dos 5. Nunca fiquei abaixo dos 5 primeiros. Mas eu começava às 10 horas e a concessionária fechava 18 horas, mais ou menos, 18 alguma coisa. Eu chegava às 8 e saía quando fechava. Eu almoçava e vinha para o salão de vendas. Porque mais do que salário, eu precisava apresentar número de vendas para permanecer. Sabe? E se eu apresentasse número de vendas, consequentemente eu fazia salário. Né? Consequentemente eu fazia salário. Fui ser bancário. Peguei meu currículo com 19 anos de idade e fui banco por banco. Eu quero falar com o gerente. E o camarada dizia, pois não, o que o senhor precisa? Não, é pessoal. Chamava o gerente, né? Eu puxava meu currículo, meu nome é Renato Sodré, eu preciso trabalhar, se o senhor me contratar, o senhor não vai se arrepender. E assim eu fiz, né? Por diversos bancos, por mais de 10 bancos, né? E o pessoal foi gentil comigo, não foi mal educado. E um dia eu chego no Banco Mercantil do Brasil, em frente às Americanas, na Andradas ali, entro, mesmo papinho, quero falar com o gerente. Não, o gerente está ali na mesa, nem me perguntou qual era o assunto, está ali na mesa. Eu cheguei, né? Eu arrumado, o gerente, pode sentar. Acho que ele achou que era um cliente, né? Sentei, lembrou o nome dele, Horácio. Puxei meu currículo. Aqui está o meu currículo, meu nome é Renato, eu preciso trabalhar, se o senhor me contratar, o senhor não vai se arrepender. Ele pegou meu currículo e disse assim, não, pode deixar comigo aqui, o dia que a gente precisar aqui eu vou te chamar. Mesma coisa de sempre, né? Estou sentado aqui, antes de eu levantar, escuto uma voz assim. Ô, alemão, o que você está fazendo aí? Eu olho assim, o seu Vilmar, meu vizinho de rua. Eu digo assim, estou procurando emprego, seu Vilmar. Está procurando emprego? Horácio, se tu precisa, contrata esse guri, eu vi esse guri se criar. Né? Eu conheço esse guri desde pequeno. Moral da história, puxou meu currículo de volta. Ah, é, Vilmar? Sim, se tu precisa. Pô, na verdade eu preciso de um escriturário. Me deu aqui, ligou. Ó, fulana, a Rose, do RH, o Renato está subindo aí no 3º andar, né, para a vaga de escriturário. Subi, preenchi a ficha, na outra semana comecei a trabalhar no Banco Mercantil do Brasil. Bem feliz. Bem feliz, escriturário. Trabalhei quase 2 anos no banco e eu pensei assim, pô, beleza, legal ser bancário, né, mas o salário não é tão bom assim. E aí o pessoal já estava conversando para me promover. E aí eu vi os chefes de serviço, né, tipo hoje assim, eu não vou falar em valores porque daqui a pouco tu ofende alguém, mas eles não ganhavam o que eu queria ganhar, os chefes de serviço. Né? Eu digo, eu não vou ficar 5, 10 anos no banco para ganhar aquilo ali. Abriu vaga na Brigada Militar. Agora vai. Para soldado. E eu pensei assim, entro como soldado, faço para sargento e nesse meio tempo vou fazendo também o vestibular para oficial e vou sair oficial. Ou se eu sair sargento, eu faço odonto e também tinha chance de sair oficial. Vou para a Brigada Militar. Fui lá no ginásio, na época os testes eram lá. Na tua época era lá, Andrade? Não. Não? E eu fui lá, fiz todos os testes, né? Passei e pedi as contas no banco. Meu chefe disse assim, tu tá louco, Fogão? Porque meu apelido era Fogão, né? Eu sou ruivo, agora não tá mais ou menos, né? E já tinha um foguinho, então como eu entrei grande era Fogão. Já tinha um foguinho. Fogão ficou bom. Tu tá louco, tu vai sair daqui, tu vai ser chefe, cara, tu vai pra brigada. A brigada não era tão bem vista assim na época, né? Hoje é diferente. Que ano foi isso? 86. Tu entrou que ano? 84? Cheguei na Brigada Militar, tu deve te lembrar disso. Estavam construindo o ginásio dos oficiais. Chegamos lá, você é soldado, né? Chegamos lá, não me lembro quantos tinham na turma. Ó, pessoal, Molina era o comandante na época? Pode ser? Comandante geral? Assim, como o comandante, Molina, está construindo o ginásio da brigada e ele quer terminar antes dele trocar. Então, esse período agora, nós vamos trabalhar na obra. Eu fiquei 8 meses na obra. Estragava a máquina, eu era um torão na época, né? Atolando até o tornozelo, saco de cimento, pá. Mas ganhava 8 salários mínimos. Oi? Mas ganhava 8 salários mínimos. É. R$220. Exatamente.
E eu fui lá e tal, e daquilo não, e meu pai foi militar, né? O pai dizia, pô, mas cara, vai fazer outra coisa e tal. E isso que ele era militar, ele dizia que a brigada era uma mãe, né? Ele gostava. E eu digo, não vou desistir. Até que um dia, já 8 meses, né, eu subi na obra, e aí eu descobri também por que o meu pai foi essencial na minha vida para me dar limite. Eu subi de xerife, né, comandante do pelotão, cheguei lá, né, chegamos 5 minutos atrasados porque o café atrasou na SFEX. Cheguei lá, botei o pessoal no trabalho e tal, né, apresentei, e meio-dia botei todo mundo em forma e tinha um valo assim, do outro lado, estava o sargento. E eu falei, botei todo mundo em forma, quando eu ia sair, o sargento disse, não, pode desfazer, Sodré, meu nome de guerra era Sodré, né, que vocês chegaram atrasados e vão trabalhar mais um pouco. Bah! Veio assim e eu não me resisti. Eu digo, eu falei tranquilo, né? Sargento, nós chegamos atrasados porque atrasou o café na SFEX e tal. E ele disse assim, o que tu está pensando, nulidade? Tu acha que porque tu está inscrito no vestibular, tu já é oficial? Aí eu soltei pro outro lado do valo e disse assim, cala tua boca. E ele disse, e eu vou te dar uma cadeia. Eu digo, é certo que tu vai me dar uma cadeia, mas se tu falar mais uma palavra, eu vou te quebrar todos os teus dentes da boca. Fala. Ele entrou em pânico assim, né? Mas queria me dar a cadeia, isso era certo, né? Isso aí pode ter certeza. Pulei para o outro lado do valo, botei todo mundo em forma e um ficou sentado pela ordem dele, que era do nosso pelotão. E aí eu já estava puto mesmo e falei, e o senhor quer que fique que nem essa anta aí, sentada aí, por seu prazer? Botei todo mundo em forma e desci para a SFEX e todo mundo, aí Sodré, aí vai se fuder, eu tô ferrado agora, vou tomar uma cadeia. Né? Cheguei na SFEX, né? Como eu tava, me relacionava bem e tal, né? Fazia tudo que tinha que ser feito, falei pro capitão, eu quero baixo. Assim, não, Sodré, já vai começar o curso e tal. Não, capitão, eu quero baixo. Não, Sodré, a gente sabe que tu foi bancário, então fica aqui um pouquinho, aqui dentro da SFEX aqui, que termina ali, já vai terminar e já vai começar o curso. Eu digo, não, eu quero baixo. O que tu fez, Sodré? Daí eu falei para ele, aí ele conversou lá e conseguiu me dar baixa, né? E eu saí da Brigada Militar. Né? Mais uma vez, o sonho, né? E pelo meu temperamento, né? Então eu vi que ali, graças a Deus que eu vim numa família de um pai que se posicionava, senão eu poderia ter me perdido, né? Porque era meio... Mas, moral da história, saí da Brigada Militar, não sabia o que ia fazer, e o pai da minha noiva, na época, resolveu comprar um restaurante em Capivari do Sul. Fui para Capivari do Sul, né, com meu sonho ali de ser militar, de ser oficial, de acertar minha vida, caiu, e eu não queria mais ser bancário, porque eu vi que bancário não iria me render o que eu queria. Fui para Capivari do Sul trabalhar. Cheguei lá com 92 quilos, saí de lá um ano depois com 119 quilos, comi o restaurante todo. Eu não acreditava que eu fosse engordar. Tinha comida lá, então. Eu olhava minha barriga assim, era cheia de gomo, né, cara? Eu digo, transformei num gomo só, né? Aí, porque lá quando eu joguei voleibol, eu tinha o terceiro melhor preparo físico de toda a Sojipa, de todo o voleibol, né? Então eu estava trincado. Cheguei a 119 quilos. Me desiludi lá e sem dinheiro, né? Você estava trabalhando com o que lá? Restaurante. Restaurante. Nós tínhamos 13 funcionários. Não quebramos, mas eu não saí com nada de dinheiro. E gostoso ainda, né? Bem suculento. Aí vim para Porto Alegre, voltei para Porto Alegre, meu pai desiludido, né? Pá, cara, olha como é que tu tá, cara, olha o que tu fez e tal. O que tu virou? O que tu virou? Um homem de peso, né? Aí fui procurar emprego e não estava sabendo o que eu ia fazer, né? E um amigo meu tinha uma fábrica de rapadura. Ah, não. Eu digo, eu vou quebrar o galho por enquanto por aqui, já que eu não estou pensando assim em nada para fazer, eu vou quebrar o galho por aqui. Né? E ele disse assim, tu quer vender minhas rapaduras? Eu digo, cara, eu vendo. Então tá, eu te dou o carro, te dou tanto de comissão e tal. E eu digo, tá, beleza, cara. Só que tu vai ter que dar produção. E ele disse, não, pode deixar. Em 2 meses ele estava com 3 turnos para produzir o que eu estava vendendo. Né? E eu já estava ganhando um dinheirinho legal na rapadura. Só que ele fumava mais maconha que fazia rapadura.
né? Então, pô, aí era dureza, né? E foi esse que morreu fazendo o que gostava, né? Não que não, todo mundo gosta, mas ele pedia mais. E aí eu resolvi, naquela coisa ali, eu trabalhei, e meu sogro novamente veio com outra oportunidade, e eu encarei com ele mais um tempinho, e não deu certo de novo, e eu cedi o meu lugar que vendia rapadura para outro amigo meu. E voltei de novo para saber o que eu iria fazer, e digo, pô, preciso ganhar uma graninha, né? Aí fui bater rapadura, fui fazer rapadura, né? Que eram uns tachos assim, ó, com fogo embaixo, 3,5 litros de leite, mais 2 quilos e pouco de açúcar, tu bate aquilo ali e sai aquela rapadura quente, cola nas calças, parece uma armadura, sabe? E eu chegava em casa meio-dia para almoçar e meu pai, meu filho, o que você está fazendo com isso aí? O que você está fazendo? Antes tu estava vendendo rapadura, agora está fazendo rapadura. Está fazendo rapadura. Deu uma Sim, porque eu mexida. não ia pleitear o lugar de novo se meu outro amigo estava lá, né? Mas moral da história, isso eu já estava com 22 anos, né? Quase 23. Complicado já, né? Descer assim. Mas fui procurar emprego novamente. Encontrei um amigo no centro de Porto Alegre. Esses amigos que cabem nos 5 dedos da mão da gente, são as pessoas que podem nos ajudar na caminhada. E que nós podemos ajudar na caminhada deles também. Não existe a gente só esperar do outro, né? E não tem função indigna, tá? Eu nunca esperei reparação da minha família, sobre nada, do meu pai, sobre nada, né? Assim como eu acho que ninguém deve nada pra gente. Uma empresa, né? Qualquer situação da vida. Quem espera reparação, espera uma vida toda e não toma atitude porque espera vir do nada. Não tem função indigna quando tu tem objetivo de vida. Tu precisa ter objetivo. Agora, quem espera reparação tem a tendência a permanecer no mesmo. Mas lá quando eu estava, voltando um pouquinho, lá quando eu estava na Transporte Sul e vim para Porto Alegre, o meu pai não resistiu e faleceu, né? E eu acompanhei ele durante toda a doença dele, eu fui dormir na cama dele. E a minha mãe foi dormir na minha cama. E eu acordei muitas vezes com meu pai, sentado na cama, eu ia buscar um café para ele. Quando eu voltava, ele estava atirado porque ele estava com tumor na cabeça e não conseguia se equilibrar, né? E eu dava café com os olhos cheios d'água do lado dele. E eu descobri que o meu pai era meu grande amigo, né? Com toda a forma que ele se relacionava, ele era meu grande. Quando ele estava equilibrado, ele sabia conversar com os filhos e orientar muito, 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 muito. Mas quando estava com capeta era foda. Era foda. Perdi meu pai ali. Bom, vim para Maggiore, desenvolvi esse trabalho e começou um dominó. Eu estava com 28 anos, né? Foi meus avós maternos e foi minha mãe. Eu estava casado, fazia 13 meses. Eu estava casado quando minha mãe morreu. Eu tinha 11 meses de casado. E eu resolvi me separar, porque a morte da minha mãe me disse assim, ó, ou tu faz o que tu tem vontade de fazer, né? A morte de todos, né, na realidade, ou tu vai viver assim. Eu já não gostava mais da minha esposa, né? E eu resolvi me separar antes de arranjar uma amante, né? Né? E eu resolvi me separar e a família dela era uma base muito legal porque eu me dava muito com todo mundo, né? Tanto que depois que nós nos separamos, um dia eu liguei para minha sogra para ver como é que ela estava, eu estava gripado e ela sabia que a minha gripe era fodida, né? Eu ficava morto. Tu não quer vir para cá que eu te cuido, Renato? Como é que eu vou fazer isso, né? Tem cabimento, vontade não faltou. Eu digo, não, Diamantina, estou bem, papapá. A Vanessa sabe essa história. E aí morreram meus avós, morreram minha mãe, e eu resolvi me separar 13 meses depois. E eu mergulhei numa depressão, porque até então, para mim, umbanda, girar, que bobagem é essa? É Deus, e realmente é Deus, tá? Mas rezar para Deus não precisava ir na igreja, tudo estava dando certo, né? Eu com 20 e poucos anos já era gestor de uma empresa, depois já fui vendedor e tal, sabe? Essa coisa de umbanda, sabe, espiritismo. E a depressão veio e me arrebentou. Eu saí é um negócio que eu me lembro, mas é vencido.
eu saí da concessionária. Para vocês terem uma ideia, o quanto eu estava, em um verão, eu fui 3 vezes a Porto Seguro. Imagina a cabeça do vivente como é que não estava, né? Em um verão, tu ia 3 vezes a Porto Seguro. Hoje eu falo e chego a dar risada, né? Porque é uma coisa maluca, né? Gastei uma grana, eu tinha ido morar na casa onde a minha mãe morava. Foi uma das coisas que eu fiz assim que não deveria ter feito, né? No local onde eu nasci, onde me criei. E a depressão me pegou, me separei. E a depressão me pegou forte, forte. Eu cheguei a passar 3 dias sem tomar banho, né? Eu já passei 5 sem ter depressão. E aí eu comecei a varejar por tudo que foi canto de espiritualidade. Por batuque, por umbanda, por espiritismo. E a minha prima disse assim, vai lá tomar um passe no Cruzeiro do Sul, que era foi o meu primeiro encontro. Assim. Daí eu fui no Cruzeiro do Sul, lá na Duque de Caxias, perto da Catedral. Não sabia nada, né? Entrei lá, tipo assim, deve ter espírito, né? Tomei um passe, peguei um folhetinho, li, daí peguei as obras de Allan Kardec, comecei a ler, comecei a estudar, já vi de uma outra forma, fui um local, fui outro, mas mal, né? Eu pegava meu carro, às vezes ia dormir lá no parcão, porque eu não conseguia dormir em casa. Na época dava para te dormir dentro de um carro, né, num parque, hoje é complicado. E mais uma vez, um amigo. Mais uma vez, um amigo. Né? Eu não sei como é que tem gente que não consegue ver os amigos. Sabe? Muita dificuldade. Me indicou para a Esbardecar aqui em Canoas. A comissão deles aqui era maior, então eu precisava vender menos e ganhar mais. Eu vim para a Esbardecar. Mas nesse meio tempo lá na Maggiore, estava entre eu e um amigo ser gestor, né? Ser supervisor. Mas eu todo esbagalhado e ele formado e casado, tranquilo, assumiu ele. Hoje ele tem participação na Savaralto, que é Mercedes-Benz, ele tem participação na Savaralto, né? É diretor da Savaralto. Dividiu mesa comigo como vendedor e depois foi supervisor e depois foi para a Savaralto. Falou para mim vir aqui para esse meu amigo, né, que foi vendedor comigo, não foi esse que foi gestor lá, foi outro, o Dalben, me convidou para vir para a Esbardecar, que me apresentava o diretor ali, que tinha estudado com o diretor, para mim vir para cá, que era o filho do dono. Me apresentou e eu ingressei na Esbardecar, como vendedor. Fiquei quase 1 ano, mas com depressão ainda. Essa depressão durou uns 5 anos. Né? Aí eu consegui uma namorada também. Né? E sou grato pra caramba. Me fez sofrer feito um cachorro. Porque eu era macho, né? Machão. Eu era machão. E o ciumento, ele quer muito prova de amor, né? O narcisista, na realidade, ele é um inseguro que quer prova de amor o tempo todo. Ele tem um vazio por dentro. E o narcisismo não é só homem, mulher também, né? Ele não é do mal, mas ele se torna do mal. Porque ele tem um vazio tão grande que ninguém consegue preencher. Ele exige tudo. Ele exige prova, ele exige ciúme. É a todo momento. Né? E aí, até um momento que tu começa a entender que a dor está contigo, não é o outro que está te provocando. Mas tu precisa que o outro te... E eu era bem narcisista. E não sabia o que era. O narcisista, ele tem maior dor que o outro. Só que ele provoca mais mal que o outro. Mas ele é muito mais dolorido que o outro. As pessoas dizem, todo mundo faz, né? Os terapeutas estavam saindo um pouco. Narcisista, vamos combater o narcisista. Para com essa bobagem, tu não combate porra nenhuma. Um louco tu não combate. A única coisa que tu pode fazer é ter decisão e se afastar. A única coisa que tu pode fazer com o narcisista é tu te afastar. Sabe? Agora porque nós somos exército do... Porque parece mais ou menos isso, né? Alguns terapeutas. Nós somos exército contra os narcisistas. Tu não combate louco. O louco não tem cura, a não ser que ele tenha um autoconhecimento e descubra isso. Mas aí eu descobri que eu era narcisista hoje, né? E tornei a vida dela um inferno e ela tornou a mim uma tristeza. Graças a Deus, eu sou muito grato.
Sou muito grato a ela. Porque graças a ela que eu vivo há 20 anos com a Vanessa. Porque eu vi que a decisão estava em mim. O controle tinha que eu exercer. Não era outra pessoa que provocava tudo aquilo em mim. Era eu. Era da minha base lá onde eu nasci. Sabe? De insegurança. Era eu. E graças a Deus, um dia parece que desceu tudo assim na minha cabeça, sabe? Eu aceitei ir embora, né, da relação. Aceitou uma canceriana? Maravilhosa. E eu aceitei ir embora da relação e vi que eu que estava doente, né? E sou grato a ela, né, por isso. Mas me impôs um sofrimento fudido. Fudido. Desculpa a palavra. Fui para Esbadecar, retomando. Trabalhei 1 ano, mas a depressão ainda estava comigo. E nesse namoro confuso, né? E na Esbardecar, chegou que eu pedi as contas de novo. Resolvi que ia morar em Recife. Ah, não. Não, eu não aguento mais. Resolvi que eu ia morar em Recife. Arrumei minhas coisas, pedi as contas e o meu diretor disse: Renato, as portas da concessionária estão abertas para ti quando tu quiser voltar. Né? Eu trabalhei, eu acho que uns 9 meses, eu fui uns 13 meses campeão de venda e no último mês eu fui campeão de vendas de novo. Louco e vendendo. Louco sem banho e vendendo. O que vocês acham? E voltei para... Fui ao Recife, tentei morar lá, paguei 3 meses de aluguel, sentei, já estava andando, saindo por lá, né? Sentei na praia da Boa Viagem, 6 horas da manhã, os casais passando, as pessoas passando. E eu parei e pensei assim, porra. Porque eu sou bisneto de negro, né? Pode não parecer, né? Mas lá em Recife, tudo mais claro assim e tal, né? Tem paqueras. Aí eu pensei assim, pô, daqui a pouco eu faço um filho aqui, aí resolvo voltar, porque me curo, né? Porque eu já tinha entendido que eu estava loucão, né? Aí resolvo voltar, tô com um filho aqui, aí sim que eu tô com a minha vida destruída, né? Imagina? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Vou voltar e vou me curar de uma forma ou de outra. Liguei pro dono do apartamento, né? E disse, seguinte, eu preciso voltar, eu lhe paguei 3 meses, se o senhor quiser me devolver alguma coisa, o senhor me devolve, se não, tudo bem. Vem aqui, Renato, eu estou almoçando, vem aqui em casa. Onde é que o senhor mora? Tal lugar. Peguei um táxi, fui lá na casa dele. Já estava com um emprego em concessionária lá, na Mitsubishi, para começar. Fui na casa dele, ele me recebeu, me devolveu. Era mais um recomeço. Mais um. Eu não desisto, né? Aí que tá, né? Esse é um outro detalhe. Não desistir, né? Não desistir. Por mais que a gente se encontre em algum lugar assim que a gente esteja sem vontade. Se alguém tiver algum momento de tristeza, de depressão, se coloque em movimento. Se coloque conversando com pessoas, porque assunto nenhum vai interessar, tá? Não tem assunto que interesse para depressivo. Mas pelo menos tu tem que estar lá escutando, porque pode surgir alguma coisa que te motive a tu dar um passo. Não fiquem sozinhos, não se isolem, sabe? Não se isolem. Sempre tem alguém que gosta da gente. Sempre tem alguém que gosta da gente. E encontrei um amigo no centro e disse assim, Renato, estão montando um sistema de segurança em Gramado para atender os hotéis, a Transforte Sul e a André Santos, que depois eu fui saber que era o maior grupo de prestação de serviço do sul do país. Tinha em torno de 6.000 e poucos funcionários. Estão recrutando 15 pessoas, o salário é tanto, minha mãe é do recrutamento, eu posso te indicar para ela, mas lá tu vai te virar, é contigo. Eu digo, eu quero. Fui lá, fiz as entrevistas, fui um dos últimos a ser escolhido para trabalhar em Gramado. Trabalhava de coder axilar, terno, atendendo os hotéis. Muito legal. E um pessoal bem qualificado, assim. Mas eu tive que fazer o curso de vigilância para isso. Né? E como eu tinha jogado no União e na Sojipa, o Parcão ali era um reduto dos atletas. Assim. O pessoal até jogava ali, hoje não se joga mais. Eu fui correr ali no Parcão, porque a Transporte Sul é lá embaixo, né, na Pernambuco. Camisa, curso preparatório de vigilante. Né? Como eu digo, não tem função indigna. Eu me senti um pouco envergonhado, digo, mas eu sei onde eu quero chegar, né? E correndo no Parcão, curso de vigilante. Né? E o pessoal me conhecia, né? Oi, Renato, o que está fazendo?
curso de vigilante. Né? A denominação era agente de segurança, mas tu precisava fazer curso de vigilante para te qualificar. Fui para Gramado trabalhar. Né? Trabalhei quase um ano lá, saiu o supervisor, era para assumir, estava entre eu e o outro colega. O colega que estava lá era engenheiro civil, estava mais bem preparado que eu, assumiu a supervisão e eu estou trabalhando ali. Recebo uma ligação da minha mãe dizendo: Renato, teu pai está bem doente. E minha mãe nunca foi de fazer chantagem, né, para os outros. E eu desci a Porto Alegre para ver, o meu pai estava bem doente mesmo. Ele era fumante, né? E se alguém é fumante e tem filhos e ama seus filhos, tenta parar. Porque um filho ver o pai ou a mãe morrer de câncer é muito doloroso. Porque a pessoa se acaba aos poucos e o filho fica olhando isso. Daí teve um enfisema pulmonar, foi para a cabeça e realmente ele adoeceu. E eu optei por acompanhar ele, porque eu era o único filho solteiro. Está muito longa a minha história, está muito cansativa? Vai firme, tá vendo? Vai firme, tem bateria. Não, a bateria é o que menos me importa. Me importa se está interessante. E eu resolvi acompanhar ele e falei para a empresa que eu tinha que voltar para Porto Alegre, que eu queria pedir as contas e tal. Mas na época eu tinha feito uma boa amizade com o Major Jesus, não sei se tu conheceu, um baixinho. Ele fazia planejamento de segurança. Um cara sensacional, que até hoje eu lembro dele. Um dia eu falei uma piada aqui, um ditado que diz assim não dá para ser feliz. E ele me falou uma coisa, ele era espírita, né? Quem disse que tu veio aqui para ser feliz, Renata? Quem é que te falou isso? E é verdade. Quem disse que nós viemos daqui para ser feliz? Nós viemos daqui para aprender, né? Para evoluir, né? Para passar o que a gente tem que passar, e gozar do que tem que gozar e passar pelo que tem que passar. E realmente, eu me lembro até hoje disso, né? Mas aí o Major Jesus precisava de um auxiliar de planejamento. Ele era teu amigo. Oi? Ele era teu amigo. Sim. Teu amigo com Jesus que eu quero mais. Porra, falou tudo, André. Agora tu me tocou outra coisa que eu não tinha me ligado ainda, tu viu? A barba não é só pelo, é sabedoria. Só uma experiência. Mas aí o Major Jesus precisava de um auxiliar para planejamento e eu vim trabalhar com ele para fazer planejamento de segurança. Aí visitei quase todo o Rio Grande do Sul fazendo planejamento nos bancos, né, em empresas grandes, e eu aprendi a fazer planejamento de segurança. E me relacionava com o pessoal do departamento comercial, o gerente comercial ia visitar comigo, porque daí eu levantava tudo e fazia o planejamento. E ele começou a ver eu me desenrolar, conversar com as pessoas e tal, e fazer o planejamento, e eu pensava, eu tenho que ir para o departamento comercial. O pensamento é a base de tudo, né? O pensamento é o que cria tudo na nossa vida, não existe nada sem o pensamento. Tudo que existe no mundo passa pelo pensamento de alguém, né? E pelo nosso. Nós criamos a nossa realidade através do nosso pensamento, né? Quando eu vou voltar um pouquinho, quando eu tinha 15 anos, eu sabia que eu tinha que dar certo. Então, oração é uma coisa fundamental, dá muito certo. Eu rezava que eu tenha paz, porque na minha casa era difícil de ter paz, que eu tenha harmonia, que eu tenha força de vontade, que eu tenha respeito pelas pessoas, porque eu sabia que o meu temperamento era bem complicado, que o subalterno tenha calma com o chefe e que o chefe tenha o dobro da calma com o subalterno. Não achem que só o subalterno é uma colocação, tem que ter muita calma com o chefe. O chefe enxerga muito mais que o subalterno e tem que ter muito mais calma sobre o que ele não faz. E eu entendia isso e eu pedia isso. E que eu seja capaz de resolver tudo que me seja endereçado. Tudo que me seja endereçado que eu consiga resolver. Eu vinha rezando isso no ônibus. E uma coisa que eu não falei para vocês também, eu me achava muito sério. Porque se eu parar, eu sou bem sério, eu acho, sabe? Todo mundo me acha sério. Eu vinha com o rosto, quando eu conseguia sentar, eu vinha com o rosto para fora. Isso é meio loucura, né? O meu primo que diz, às vezes eu vinha com o rosto para fora, exercitando, vou ficar de lado para vocês, como se eu estivesse no ônibus aqui, ó, exercitando a simpatia, porque eu sabia que eu tinha que encontrar um produto que ia resolver minha vida, porque talvez eu não conseguisse fazer faculdade. Com 15 anos eu tinha essa noção. Eu vinha com o rosto para fora do ônibus assim, ó. Exercitando a simpatia para dar certo, sabe? Para arranjar um produto e dar certo.
sabe? O meu primo, de vez em quando, ele faz isso me gozando, né? Mas então eu vim trabalhar e o pensamento, ele faz tudo que acontecer. Um dia eu estou dentro da empresa, a Transporte Sul, era uma empresa grande, né? Porque tem os carros de segurança e tal. E eu estou no bebedouro assim e entra o Almir, falecido Almir, meu amigaço. Entra assim, e eu digo assim, esse gordo tinha que... Gordo, hoje é bullying. Esse gordo tinha que me convidar para ir para a área de vendas, né? Eu estou ali, verão forte. Esse cara tinha que me convidar. E vem o Almir de lá, chega no bebedouro. E aí, alemão? Eu digo, e aí, como é que tá? Tudo beleza. Pô, Renatão, tu podia trabalhar comigo, né? E eu... Agora? Vou. Não, calma. Tem que liberar pelo teu chefe. Teu chefe é foda. Eu nem vou falar com ele, eu vou falar direto com o Paulo Zanck. Paulo Zanck era o diretor da empresa. Há uns 2 meses atrás, ele bateu lá na barbearia. Esse cara era pica, sabe? Tinha uma empresa com 6.000 e poucos funcionários, era filho do dono e era o diretor. E bateu lá na barbearia para me ver, fez a barba com a Vanessa, né? E tal. Porra, não tem, eu acho, coisa melhor na vida que tu ter esse tipo de reconhecimento, né? O cara bateu lá na tua barbearia, né? Ele era o cara aqui ele tinha celular quando ninguém tinha, né? Quando lançaram o celular, sabe? Que loucura. Né? Na época, agora é uma bobagem, né? Mas na época, tijolo desse tamanho durava 1 hora, se falasse durava 20 minutos de carga de bateria. E aí eu digo, não, estou pronto para ir para o departamento comercial, né? Ele disse, não, é o seguinte, ó, me dá um tempinho que eu vou falar com o Paulo Zanck e aí eu te digo. Na outra semana, esse Renatão, bota um terno, segunda-feira está aqui. Terno, para os mais antigos, sabe, né? Para os mais jovens, gravata, camisa e calça, roupa social. Eu digo, tá, e dinheiro para comprar? Ah, não. Por isso que eu digo, os amigos é que resolvem a vida da gente. Fui no Banco do Brasil, onde trabalhava a minha prima, querida prima mesmo que irmã. E eu digo, minha prima, fui promovido, preciso comprar roupa social e não tenho dinheiro. Quanto é que tu precisa? Eu já tinha olhado, né? Eu preciso tanto. Ela foi lá, fez um vale e dinheiro, na época era dinheiro, não tinha Pix, não tinha nada, né? Dinheiro. Tem dinheirinho, fui lá no Alfred. É velho pra caralho. Né? Comprei 2 trajes, mais um blazer, né? E segunda-feira eu estava lá, me apresentando para trabalhar no departamento comercial. Uma das primeiras visitas que eu fiz, eu vou contar para vocês, porque assim, ó, Espera prosperidade... aí, tu pagou tua prima? Paguei. Ah. Paguei. Eu tô fazendo essa pergunta. Não, eu tô fazendo essa pergunta pra gente depois falar outra coisa. Paguei. Eu sei que ele pagou, eu já ouvi essa história, mas é outra coisa que nós vamos falar depois. Mas moral da história, paguei minha prima. Eu podia ter desistido, porque eu fui chamado num laboratório, numa clínica, na realidade, e a médica veio e me atendeu, ela que me chamou, e me pediu uma proposta de segurança, de alarmes, tal, porque nós também tínhamos alarmes na época. E eu fiz a proposta, me despedi dela, fui na empresa, fiz a proposta e levei para ela. Cheguei na clínica, mais ou menos como essa fila aqui, cheia de clientes, né, da clínica. Eu sentei aqui, falei para a secretária que eu era o Renato, da Transporte Sul, tinha trazido a proposta para a médica e tal. Veio um médico de lá, que era um dos sócios da clínica, e disse, o que tu está esperando? Eu estou esperando a doutora tal, que eu fiquei de uma proposta. Não precisamos nada disso aqui. E o pessoal todo ali. E eu com 25 anos de idade. Né? Não precisamos nada disso aqui. Papai foi bem descortês comigo na frente das pessoas. Né? Eu pensei assim, tem 3 coisas que eu posso fazer. Um é morrer aqui. Outro é ir embora. E o outro é encher a cara desse cara de soco. Né? Mas eu já não estava mais naquela fase de resolver tudo assim, né? Não podia ser assim. Aí eu pensei assim, ou eu faço essas 3 coisas, ou tem a última, que é enfrentar essa situação e tentar vencer essa situação. Porque ir embora para mim era muito fácil, eu não precisava dar satisfação para ninguém. Rasgava a proposta e dizia para o meu gerente que eu tinha entregue. Pronto. Mas não, eu tinha me proposto a fazer. Quando a gente se propõe a fazer dentro de uma empresa,
Porque, como eu falei no começo, prosperidade não é só bens materiais, mas o trabalho é a cura para muita coisa. Muita coisa. Repete essa frase, por favor. Trabalho é a cura para muita coisa. Não é só o dinheiro, é o trabalho, o envolvimento. Quando nós estamos em casa e não enfrentamos o trabalho, o relacionamento com as pessoas, nós enfraquecemos, nós ficamos com medo de conversar com as pessoas e não damos conta disso. Nós criamos pequenos demônios na nossa cabeça porque nós não estamos nos relacionando e enfrentando a vida. Não temos carga horária, não temos horário, né? Responsabilidade, não temos o compromisso de vestir uma roupa melhor, não temos o compromisso de pentear nosso cabelo, sabe? E isso nos leva à depressão muitas vezes e falta de vontade de vencer, de enfrentar. A gente acha cada vez mais difícil, né? Quem é autônomo e trabalha sozinho é muito perigoso, porque se o cara não se policiar, o cara entra em depressão, ele acha que ele não vai render o suficiente, ele acha que, no subconsciente ele acha que está fazendo muito, no consciente ele acha que está fazendo muito, mas no subconsciente ele não está fazendo o que ele precisa fazer. Porque fazer uma autogestão é muito difícil, é praticamente o autoconhecimento. Então, quando tu consegue uma função e tu tem horário, a vida não melhora, a gente não enxerga outras coisas, a gente não enxerga outras pessoas. Eu parto desse princípio, que é muito importante o trabalho, porque o trabalho é a cura. Porque tu tem que ter condição financeira, né? Não é saudável tu tomar um refrigerante, mas é digno tu ter o dinheiro para tomar um refrigerante, né? A dignidade passa pela prosperidade. A vontade passa pela prosperidade. O autoconhecimento passa pela prosperidade. Vocês já viram o pessoal falar assim, ó, amigos não cabem numa mão? Quem já escutou isso? Não. E será que tu é um dos dedos da mão do teu amigo? Ah, só que me faltava. É muito fácil a gente querer ter amigos e às vezes não caber, não estar nos dedos dos amigos porque nós não tivemos atitude como amigos. E isso também passa por prosperidade. Tu saber que está tudo certo, que as pessoas vão falhar contigo, assim como tu vai falhar com elas. Quem espera que nunca ninguém fale consigo, fica sozinho, fica isolado, né? Fica magoado, fica dolorido, porque as pessoas vão falhar com elas. E não tem jeito. Nós vamos falhar e as pessoas vão falhar. Então, todo esse entendimento, que é o autoconhecimento, passa na minha cabeça por prosperidade. Falando isso, eu vou contar um pouco da minha história, tá? De uma carroça a executivo de vendas de uma empresa. Me criei numa família pobre, bem pobre. Pobre emocionalmente e pobre financeiramente. Não é porque meu pai fosse ruim, mas ele foi dado aos 7 anos de idade, se criou pelas fazendas, trabalhando, e virou militar da brigada. E os meus tios falam que meu pai era um camarada violento. Ele era destacado para uma cidade sozinho, com 20 e poucos anos de idade, e em poucos meses todo mundo estava respeitando ele. Ele era um camarada bem violento, assim, sabe? Policial, né? Não que policial seja violento, não é isso. Ele era um policial violento. Eu acho a polícia maravilhosa. Sem ela, nada, não circularíamos nas ruas de Canoas. Então, eu vi muitas vezes o meu pai pegar o prato de comida e jogar pela porta, assim. E eu ficava em pânico, pequeno. Eu rodei no primeiro ano de escola porque eu ficava preocupado com o que fosse acontecer. Eu chorava até me levarem para casa novamente. Então, o começo da minha infância foi isso. Meu pai se aposentou e comprou uma carroça. E eu andava dentro da carroça com meu pai gritando, ferro velho, garrafa vazia. Quem já viu? Os mais antigos já viram isso, né? Junta osso, ferro, papel e tal. E eu, na maior alegria, né? Naquela carroça, juntando e tal, sabe? Onde é o Barra Shopping lá, vocês conhecem? Ali o Barra Shopping tinha campos de futebol e para baixo tinha uma areia assim, onde as famílias, no final de semana, iam ali de carroça, sabe? Tomar banho no Guaíba. Adivinha quem ia lá? Minha família, né? Minha irmã, uma loira, uma ruiva, linda era, né? Desfilou até como rainha de piscinas e tal, não ganhou, mas desfilou.
dentro da carroça, puta da cara, porque ela é 7 anos mais velha que eu, né? Então eu tinha uns 8 anos, ela tinha uns 14 anos, né? E não tinha nem que ficar em casa, até o cachorro ia junto, Guaíba. Então eu me criei assim, mas com noção e vergonha. Fazia as coisas, mas com noção e vergonha. Cedo eu descobri que eu precisava me empenhar, senão eu ia ficar naquela situação. E eu não queria ficar naquela situação, daquela situação financeira, aquela pobreza, e eu decidi que eu ia ser diferente. Eu estava conversando com a Vanessa agora, acho que uns 30 dias atrás, estava olhando a minha letra, e eu digo assim, ó, até a minha letra é diferente da letra da minha família, sabe? Eu escrevo, a minha letra é diferente, a letra dos meus irmãos é emendada, né? Tem um termo, né? Cursivo, né? E eu não escrevo assim. Até nisso eu sou diferente, né? Porque eu resolvi ser diferente. Bem, um pouquinho da minha trajetória profissional, tá, pessoal? Espero que não seja cansativo para vocês aí, tá escutando. Tu apanhava do teu pai? Putz! Mas bota apanhar nisso. Bota apanhar nisso. Apanhava de relho, sabe aqueles relhos de cavalo de montaria? Não relho de carroça, relho de montaria, né? Não tinha. Mas eu descobri que o meu pai, eu vim bem, eu sou reencarnacionista, né? Então eu descobri que eu vim bem na família certa. Porque se meu pai não me botasse limite, ia ser bem complicado. Eu sou meio sem limite, vou chegar uma parte da minha história que eu era sem limite, né? Um cara me salvou, o cara que me meteu uma arma na cabeça com 21 anos, ele me salvou a minha vida. Né? Eu vou contar essa história rápida para vocês. Eu estava saindo do Taj Mahal e eu... Taj Mahal. Taj Mahal. E eu era meio forte. Eu era meio fortezinho, porque eu fui atleta, né? Eu fui atleta e eu era meio fortezinho. E aí eu meio que bati de ombro com um cara assim, e ele bateu de ombro comigo, um gurizão, e eu voltei, né? Enchei o peito e ele pá, com a arma na minha cara. Andrade, né? É militar. Conhece mais ou menos essas coisas assim. E eu fiz a volta, de arma eu não na cara. conversei, entendeu? Porque se tu falar com um cara, daqui a pouco ele se irrita e eu não conversei, eu só virei as costas e saí. Ele disse, acabou o homem, e eu saí, né? Não tem o que tu fazer com uma arma. Saí, né? Deu certo, não sei se é essa atitude certa, mas deu certo. Uma semana depois, estou eu, um camarada meu que faleceu, eu posso falar um pouco da força das palavras. Me lembrei dele aqui rapidamente e já volto nessa história. Todo mundo é adulto aqui, né? Menos bebê, parabéns para ti que resolveu prosperar e está aqui com o bebê essa hora, domingo, né? Uma salva de palmas para ti. Ele sempre dizia que queria morrer. Eu vou fazer só o sinal, tá? Para não. Sempre dizia, eu quero morrer, quero, sabe? E morreu. Morreu assim. Estava com a namorada, morreu em cima da namorada, fartou. A força das palavras, né? Fazendo sexualidade? Sexo. Olha que loucura. E não era com bumbum. Então, morreu assim. E ele era um cara loiro, né? Com uma franja assim, de brinco, nos anos 80, tu achava que ele era um viado. E o bicho era brigão, sabe? E nós estávamos na Independência, indo para o Vila na época, né? E um cara dos seus 30 anos, que já era um coroa para nós, 30 e poucos anos, com sobretudo no inverno, passou por nós e aconteceu a mesma coisa. E aí estava eu, ele e mais 2 amigos. E o cara parou e disse, o que houve? E eu me lembrei que a semana passada o cara tinha metido uma arma na cara. Eu digo, esse cara vai me matar. Porque um cara não para assim para 2 gurizão grande mais 2, sabe? Esse cara vai me matar. Eu digo, não, meu amigo, beleza? Não foi nada, me desculpa aí, eu bati sem querer em ti. E os guris, o Fábio, que era brigão, né? Eu digo, vamos embora, cara. Então eu digo que aquele cara me salvou. Tem circunstâncias da vida que salvam a gente, né? Se a gente interpretar. Mas vamos voltando ali à minha vida profissional, tá? Alguns detalhes assim que a gente tem que interpretar na vida, né? Porque senão... eu apanhava muito do meu pai, cara, mas eu vim na família certa porque ele me botou limite, graças a Deus. Graças a Deus ele me botou limite. Aos 15 anos eu resolvi trabalhar, porque eu vi que eu precisava trabalhar. Porque até então minha irmã foi trabalhar e me ajudava a comprar tênis, roupa para a escola. E aos 15 anos eu resolvi trabalhar. E junto com isso também eu descobri minha grande paixão, que foi o voleibol. Eu comecei a jogar no colégio, né? Fui para uma escola que tinha uma quadra de pinche, porque a outra era de terra, né?
E comecei a jogar e gostei. E fui ao parque e o pessoal começou a me ver jogar e disse assim, pô, vai no clube jogar e tal. Eu digo, mas que clube que eu vou ir, né? Não tem nem passagem para ir. Né? Era difícil, ia até o Marinha do Brasil, eu tinha que pedir passagem para meu pai e tal. Mas eu fui trabalhar. Quem me indicou para trabalhar na Habitasul Empreendimentos Imobiliários, o Luciano foi da Habitasul também, boy na época, né? Serviço de rua, que hoje não tem mais. Né? Graças a Deus, na época, tinha segurança que tu andava com mala de dinheiro. Boy com 15 anos andava com dinheiro, tipo 6, 10, 15, 20 mil reais. Imagina hoje. Fui trabalhar como boy da Habitasul. E nesse meio tempo, à noite, eu resolvi ir no clube, que eram minhas férias do colégio, quando você estudava de noite. Fui no clube treinar e o pessoal gostou de mim e tal. Só que começavam as aulas, né? Se era férias, começavam as aulas, eu tinha que interromper. Ia embora e não falava nada pro técnico. E continuava trabalhando e estudando. No outro ano, apareci no clube de novo. Disse, pô, Renato, tu sumiu o ano passado, o que houve? Eu disse, eu não pude vir, não sei o que e tal. Eu não falava que estudava de noite, sabe? Porque no clube, voleibol era um esporte de casa. Todo mundo tinha uma condição. Né? A maioria, grande maioria. Eu não falava. Fui treinar novamente no outro ano e fiz a mesma coisa, sumi. Né? Mas nesse meio tempo, a minha professora de Educação Física me convidou para ir para o IPA, ganhar uma bolsa de estudos para jogar voleibol para o IPA. O IPA, os mais antigos sabem, era uma escola renomada em Educação Física e também em universidade e também em escola. Eu fui lá, treinei no IPA 1 ano e fui para a Sojipa, que não fui para União, porque eu já estava com vergonha, né? Tinha ido 2 vezes e tinha desaparecido. E fui na Sojipa, fui no IPA, e estudei o ano todo no IPA, foi o melhor ano da minha vida, né? Vivi como rico, porque eu fiz me demitir na Habitasul em 2 dias, para pegar o dinheiro da rescisão e tentar o último ano de atleta, mas não consegui. Né? Botou fora o dinheiro? Não, foi o melhor ano da minha vida. Eu investi, né, em mim como atleta, não consegui dar o outro passo, mas tive a realização de jogar com 2 camaradas que foram seleção brasileira e um deles, o Jorge Ellis, foi o campeão olímpico. E muitas vezes nós comíamos bolacha no banheiro escondido, porque hoje é bonito levar uma marmitinha, né? Na época não era. Não era? Na época era feio. Era feio pra caramba. E nós nos escondíamos às vezes no banheiro para comer bolacha. Ele foi campeão olímpico. Negão, 1,92 m, meu amigaço. Eu levei ele para jogar e ele foi campeão olímpico. Ele é técnico nas Filipinas hoje. Mas para mim aquilo foi um mundo totalmente diferente de onde eu vim. Porque eu me propus, eu tive coragem, né? Porque prosperidade passa por coragem. Tu tem que encarar os desafios. Mas quando eu tive que parar, foi terrível. O sonho acabou ali, sabe? Eu tive que parar de jogar. E fui para o mercado de trabalho porque eu sabia que eu precisava trabalhar. Porque acabou o dinheiro, né? No final do ano acabou o dinheiro, eu teria mais 1 ano de bolsa ainda e eu tive que sair do IPA porque eu não tinha dinheiro para passagem. Resolvi ser bancário. Porque bancário, na época, era uma profissão legal, assim, sabe? Nos anos... Começar a gravar. Ah, é a Nath, não é qualquer um. Pensa que é. Então, hoje, o nosso intuito aqui hoje, em primeiro lugar, é deixar com que o próximo passo da nossa e da sua vida seja mais possível. Sempre é possível. Só que a gente vê no mundo aí fora um monte de motivação e só motivação. Alguns conseguem, outros não. O nosso intuito é deixar com que a gente perceba aos pouquinhos onde é que está morando nosso rebelde, que não deixa a gente dar o passo para qualquer coisa que a gente quiser prosperar. O nosso intuito hoje não é fazer você fazer do nosso jeito, mas sim você achar um jeito aí que pare de dificultar qualquer área que você chame de prosperidade. Tem gente que chama de dinheiro, tem gente que precisa organizar lá o amor, tem gente que precisa organizar esses dois, tem gente que precisa organizar a confusão mental, tem gente que... E cada um no seu ponto, né? Então a prosperidade não é dinheiro nesse caso. Só que também é se você está sem. Eu já estive sem. Quem é que já teve sem? Eu já tive sem bastante vezes. Eu sou muito bom de sem dinheiro. Sem dinheiro eu sou muito bom.
Mas com dinheiro eu estou sendo melhor ainda agora, fico feliz, né? E quando eu digo com dinheiro, é o dinheiro que a gente consegue ter. Porque enquanto a nossa mente está travada e lutando contra nós mesmos, a gente chega num patamar de dinheiro e às vezes não passa dali. Às vezes é um patamar até bom, mas a gente não consegue passar. Já viram isso acontecer? Parece que não vai, né? Tem o estágio da escassez, que nada tem. Depois tem o estágio de estou pagando as contas. Depois tem o estágio de estou tentando ir para frente. Depois tem o estágio de quero ir além. E esses estágios, cada um está no seu. E a nossa intenção hoje não é trazer um estágio específico. Você sabe onde você está. Você sabe onde você se colocou. Porque a gente se coloca nesses lugares. Não foi o mundo que nos colocou, né? E aí a gente está trazendo, o Renato está trazendo o Luciano, está trazendo mais uns depoimentos depois, para que a gente perceba que é todo mundo gente real. Eu já participei de palestra com gente milionária, só que eu não consegui alcançar, sabe por quê? Porque eu não sou milionário. E dentro de mim eu até achava muito bonito o que estava sendo dito. Mas, putz, não consigo. Porque estava lá em cima, né? Então hoje é gente real que a gente está trazendo para que aos poucos você vai percebendo algumas coisinhas. Nós vamos falar de amor hoje, vamos falar de relacionamento, vamos falar de dinheiro e tudo isso é prosperidade. Cabe a nós. Eu sou capenga em umas coisas, você é capenga em outras coisas, a gente vai se abraçando para ver se a gente vai sanando as capenguices, né? A gente vai se organizando nisso. Porque senão a gente vai buscar só no espiritual as coisas. Ou vai buscar só no mundo é injusto. Ou o mundo está contra mim. Nós estávamos brincando agora no carro, né? Eu me atrasei lá em casa, eu tinha que pegar a Rosa e Carla e depois pegar a Bina. A Bina é assim, ó, para pegar a Bina. Tá vindo nessa faixa, dobra aqui, ela entra no carro e vai para outra faixa e segue. É 45 segundos isso. A gente culpou quem? A Bina. A Bina que a gente culpou. Porque a gente quer culpar alguém, né? A gente quer trazer isso. E aí, às vezes, é claro que a gente tá brincando, né? Mas quantas vezes acontece isso no mundo lá fora? A gente quer culpar o mundo, a gente quer culpar as situações e aí a gente sai da solução. Começou a culpar, a gente sai da solução, de qualquer coisa que seja. Não, eu me atrasei, aí eu liguei para a Alessandra disse, já tem gente aqui resolvendo. Eu disse, ufa, já está sendo resolvido. Ufa. Mas ia adiantar eu culpar alguém? Se não tivesse a Alessandra, nem a César, nem a Iris, nem a Nath aqui. Não ia. Estava atrasado e pronto, se vire com isso, né? E a gente quer culpar alguém, às vezes, pelas nossas dificuldades. A gente quer culpar o amor que nos botou uma guampa, o amor que não nos quis, às vezes nem foi por guampa, mas não nos quis. A gente quer culpar a espiritualidade, a gente quer culpar o mundo que é injusto. A gente quer se colocar num lugar, às vezes, que não busca solução. E a gente não percebe. Eu já estive nesse lugar e alguns aqui devem estar em algum momento, ou já estiveram. E o legal hoje é a gente perceber isso. Nada do que nós falarmos aqui até às 18 horas é contra você e nem é pessoal. Ouviram isso? Sim. Não é contra você. Não é contra você. Não é contra você. Não é contra você. Não é contra você, não é contra você, nem você, nem até porque anda armado, não ia ser mesmo. Aqui não ia ser mesmo. Não é contra, não é contra, não é contra, não é contra. E você pode se chocar em algum momento achando que nós estamos falando para você, e não é. Porque o nosso intuito aqui, por mais que a gente dê uma chacoalhada e dê uma alfinetada, porque eu vou dar algumas hoje, já estou avisando antes, não é para lhe machucar, e sim para sair do lugar. Tá bom? O Renato vai trazer algumas coisinhas para nós aí, vai falar da vida dele que é maravilhosa. Eu já ouvi sobre a vida dele algumas vezes. Né? Maravilhosa porque ele mostra que saiu de um local para chegar no outro. Isso é prosperidade para nós. Você está num ponto e vai para outro. Para nós a prosperidade está aí. Tá? Pode ser de eu ganhava 10 mil e vou para 1 milhão, pode ser eu ganhava 0 e vou para 1.000, prosperou. Prosperidade. E quantas vezes eu tive resiliência, levantar a cabeça e andar. Aí tá a coisa. Tá com o Renato.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Maravilhoso que não estava no meu couro, né? Bem, meu nome é Renato Sodré. Eu vou falar um pouco sobre as minhas verdades, sobre as coisas que eu acredito, como eu comecei minha vida, como eu comecei, onde eu nasci, um pouco da minha vida profissional. Vai falando. Um pouco das minhas crenças. Não quer dizer que vocês compactuem com isso, vocês vão apenas escutar e se tirar algum proveito de alguma parte, né? Primeiro eu gostaria que levantasse a mão aqui quem se acha próspero. Tá, variante. Não são todos, tá? Teve gente que não levantou a mão. Mas quando nós somos expelidos lá pelo piu-piu do papai, sai de 200 a Desliga o celular, que 300 não desligou. milhões de espermatozoides. E lá começa a nossa corrida. Nós chegamos na vagina, o ácido vaginal mata o restante, que era mais ou menos 200. O nosso sistema imunológico mata o resto. E nós chegamos no óvulo. Isso é prosperidade ou não é prosperidade? Agora eu vou perguntar de novo e quero que vocês digam e levante a mão com vontade. Eu sou próspero. Quem acredita, quem não acredita não fala nada. Eu sou próspero. Eu sou próximo. Começamos aí, né? Somos prósperos por alcançar a fecundação. O Luciano falou uma coisa ali que é fundamental para a prosperidade. É difícil falar para muita gente com tanta experiência, tá, pessoal? É bem difícil, pode não parecer, né? Porque eu já sou meio ancião também, né? Mas pode não parecer. Prosperidade, esse cara aqui, ó, ele levanta do chão sem colocar as mãos, com 70 e poucos anos. É. Filho da Irce. Levanta, isso é prosperidade. Tu conseguir ter atividade física, tu conseguir melhorar a tua alimentação, tu conseguir te posicionar profissionalmente. O que o Luciano falou, nada é contra você. Porque nós temos algumas crenças que não deixam nós prosperarmos, de forma alguma. Nós achamos que os ricos, ou os super ricos, são galinhas, que botam todos os ovos embaixo da bunda e ficam ali. E os super ricos não são galinhas, que a sua riqueza está toda embaixo da bunda. O super rico não tem todo o dinheiro dele, ou os ricos, numa sala. E só eles desfrutam daquele dinheiro. Eles têm empresas, eles geram trabalho, eles geram impostos que deveriam ser revertidos para a nossa educação e a educação da periferia, onde lá a gente conseguiria, com esse dinheiro e bem aplicado, nós poderíamos ter prosperidade. Então os super ricos são fundamentais no mundo. Nós achamos que eles estão nos explorando. Tem funções que pagam pouco em empresas? Tem. Tem pessoas com nível de educação e de formação diferentes uma da outra? Tem. Por isso tem os níveis de salário. Então, quando a gente tem essas crenças que nós devemos ganhar mais sem fazer esforço, a gente está mentindo para a gente. Porque daí a gente entra numa sessão de umbanda, numa sessão espiritual, em alguma situação que nos mexa no espiritual, nós sabemos que nós temos que dar para o universo nos retribuir. Aí nós chegamos na empresa e achamos que o nosso chefe não pode nos corrigir. Nós tomamos 10 cafés por dia, matamos o tempo e achamos que estamos certos. Nós fazemos sexo com colegas dentro da empresa. Ah, mas isso não... A Vanessa foi minha vendedora. Ela que te pegou. E isso nos interrompe, porque quando nós desenvolvemos uma relação, nós temos atração, nós estamos com tesão, nós estamos com ciúme, então nós estamos comendo o dinheiro do patrão. E achamos que o patrão nos deve. Sempre o patrão está na dívida. Como é que tu vai trabalhar e vai prosperar se tu acha que quem está te pagando está te explorando? Como é que tu acha que tu vai ter uma relação em relação de homem e mulher, mulher, homem e homem, é uma troca, tu achar que o outro está te explorando? Porque alguma coisa aconteceu que tu não concorda. E às vezes aquilo ali é fundamental para estragar uma relação de trabalho, uma relação de casamento,
Porque tu acha sempre que estão te explorando. E tu leva isso como verdade e tu não consegue desenvolver o teu padrão de trabalho, né? Te dedicar como tu deveria, dar mais do que tu precisa. Porque eu vi muita gente com condição e eu gerenciei muita gente com muito mais condição que eu, sem tesão, sem vontade, sem querer fazer as coisas. Porque o querer é muito mais forte que a aptidão. Ao longo da minha vida, eu tenho 61 anos, né? Eu vejo que querer é muito mais forte que a aptidão. A aptidão é uma coisa que Deus te dá. E o querer é uma coisa que tu desenvolve. Tu vê a tua necessidade e tu vai atrás. Então eu tenho esse conceito assim de prosperidade. Não é só material. Prosperidade, quando a gente fala, não é só material, né? É emocional, tu saber te relacionar, tu saber mediar, tu saber que o outro precisa oportunidade, tu saber que o teu companheiro ou tua companheira estão falando a necessidade deles e muitas vezes tu não quer escutar, né? E prosperidade é a gente saber, em determinado momento também da vida, que tu buscar a metade da tua laranja significa que tu não está inteiro. Como é que tu vai encontrar uma metade se tu não sabe nem que pedaço tu é? Mas o universo, como eu falei pra gente, quando a gente vai a um centro espírita e tal, diz que a gente tem que compartilhar para o universo nos retribuir. E quando nós estamos preparados para encarar alguma pessoa que a gente escolha com um pouco mais de dificuldade que a gente entenda ela, a gente equilibra ela. E se equilibra também. Porque a gente procurar alguém pronto, quando tu procura alguém pronto, tu procura algo divino, que não vai te assistir, porque tu é que está precisando, não é o outro, é tu que precisa. Tu está em pedaços e tu não sabe, e tu te acha inteiro. E qualquer coisa que a pessoa for fazer, tu vai julgar ela e vai condenar ela, porque tu é que está com a necessidade daquilo. Então, tu procurar metade de uma laranja é difícil. Tudo isso passa por prosperidade nessa cabeça aqui, tá? E cada vez que eu conto, assim, me lembro dele, eu faço uma oração por ele, porque é muito difícil, né, alguém fazer isso. Ele me devolveu assim, Renato, eu só vou ficar com um mês do teu pagamento e vou te devolver o restante, porque é justo. Peguei o dinheiro, voltei para Porto Alegre, liguei para o meu diretor, e tinha que ligar para o gerente também, né, porque se eu não ligo para o gerente, ele fica achando que, porra, ligou para o diretor, né. Aí eu liguei para o Marcelo, disse, Marcelo, quero voltar assim, 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 e se eu não tenho vaga. Então tá. Não, mas eu te coloco aqui. Eu digo, então tá melhor. Eu vou ter que falar com o Marco também, porque senão tu sabe, né, como é que é. Não, tudo bem, fala com ele. Marco, eu quero voltar. Daí ele foi lá no Marcelo, não pode contratar o Renato. Porque o meu chefe era, né, ele se achava o cara. Gente boa. Voltei para Esbardecar. E aí assim, ó, o universo te retribui quando tu dá alguma coisa para ele. Não tem jeito. E as pessoas são assim, e as empresas são assim. Porque elas estão dentro do universo. Se tu só querer sem dar, traje completo. E eu me decidi assim, ó, eles vão me ver, porque eu sei tudo da área de vendas. Eu sou um cara de processo, eu vim da área de bancos, eu sei organizar processo, eles vão me olhar. Terno e gravata, inverno e verão, vendendo. 1 ano, meu gerente foi demitido. Quem foi o gerente? Eu. Me convidou para a gerência, eu assumi e permaneci por 19 anos como gerente da empresa. Fui 19 anos gestor de vendas da Esbardecar, né? E fui bem reconhecido, né? Eu era um cara muito respeitado dentro da Fiat, na época tinha o Renato Rossi e um outro magrão, em seguida eu dava entrevistas, né? Representei a empresa em várias coisas, em várias situações, né, que o diretor não queria ir, me mandava. Mas um apêndice lá, ainda no começo, eu voltei e estava numa depressão ferrada ainda, e eu tinha uma vendedora que foi minha colega vendedora e foi minha vendedora. E ela disse assim, Renato, eu estou me tratando com um camarada ali atrás do Zafra, ali, que uma família abre a casa para ele, e ele atende ali, tu não quer te tratar lá? Eu digo, tá, mas aí foi legal para ti? Foi bom. E ela tinha uma depressão ferrada também. Eu digo, então vou lá. Aí cheguei lá, né? Cheguei assim, tinha uma fila de umas 20 e poucas pessoas em cadeira e ele atendendo. Aí ele chegou a minha vez e ele disse assim, não, Renato, tu veio atender ou veio ser atendido?
Eu digo, não, eu vim ser atendido, eu não conheço nada. Eu já tinha estudado, né, alguma coisa e tal. Não conheço nada e tal. Ele disse, não, mas tu podia atender. Né? Eu digo, mas eu não conheço nada de... Não, mas tu podia atender. Eu fiquei curioso, né? Daí ele disse assim, vem aqui quarta-feira que vem, que tu vai ver. Eu digo, bah, vou ali ver, né? Não vou perder nada. Cheguei lá, ele olhou o pessoal, pô, Renato, tá aí, vem cá. Aí rezamos ali e tal, né? Ele disse assim, tu tá preparado? Eu digo, tô. Vou ver ele atender, né? Vou ver como é que é. Ele atendia com o que lá? Ele atendia assim, a pessoa sentava e ele fazia umas orações, fazia uns passes e tal, sabe? Ele falava algumas coisas da pessoa. Só loucuragem. Tocava em algum ponto da pessoa assim, sabe? Tal. E daí ele, você está pronto? Eu digo, tô. Aí tinha uma cadeira assim, né? Virada para uma imagem, né? Que era o Jesus. E a pessoa entrava lá e tá, daí ele... Então pode entrar o primeiro. Botou a pessoa sentada aqui, se sentou lá e disse assim, pode atender. E eu, atender, né? E quando eu era piá, daí voltando quando eu era piá, tinha botado uns canos na frente de casa lá, para botar esgoto, que não tinha esgoto ainda, né? E eu tinha uma latinha assim com arruda, e eu dizia assim, vou fazer um feitiço para minha irmã, fazer um feitiço. Olha que viagem, né? Então, era o mundo espiritual já se manifestando ali. Né? Porque o meu pai, tu saía de casa, quando tu entrava, ele dizia o que tu tinha feito na rua. Ele jogava cartas, era um cara semi-analfabeto, ele se alfabetizou sozinho. Ele jogava cartas, um dia ele pegou o baralho e jogou, assim, chorou, né? E a gente não sabia o que era. Daí o que houve? Deu morte na família. Não, ele deu morte na família. Na mesma semana morreu o irmão dele. Ele nunca mais jogou cartas, né? Então o velho era meio bruxão, assim, né? E aí, a pessoa sentou e eu rezei, né? Eu digo, bom, eu tenho que falar alguma coisa boa. Boa, não boa no sentido de iludir a pessoa, né? Mas falar algumas coisas que equilibrassem a pessoa. E aí eu rezei, comecei a atender e algumas pessoas choravam, né? E eu digo, que loucura isso, tia. Aí chegou no fim e ele disse assim, Renato, vou te levar para uma família para te conhecer de mulheres que vão adorar te conhecer. Eu pensei assim, mulher! Se eu já vivo na concessionária, não quero isso. Eu não queria misturar uma coisa com, né? A Vanessa sabe que minha vida é percalça lá. Eu digo, pô, essa coisa eu já faço na concessionária, né? Eu não quero mais isso, né? Por isso que eu digo, às vezes a gente acha assim, o patrão, né? Tá, mas e o tempo que eu tomar, eu era bem sério, tanto que o meu chefe pedia para mim pegar leve com a Vanessa, né? De tanto que eu cobrava ela. Então assim, pô, eu não quero misturar a vida espiritual com isso. Mas depois eu vi que não tinha nada a ver com isso, tá? Não tinha nada a ver com isso. Mas ali já me deu um relento. E aconteceu duas coisas parecidas com isso, mas eu não vou contar agora aqui. Eu estou finalizando a minha história, tá? Então eu consegui me equilibrar através da vida espiritual, através do trabalho, porque o trabalho foi a grande cura na minha vida, então eu digo que o trabalho é cura, sabe? Mas quem está disposto a fazer, quem está disposto só a receber, e não estou falando de dinheiro, não se cura. Porque não tem, tu não recebe do universo o que tu não dá. Não existe. Né? Trabalhei por 19 anos, fui bem reconhecido. Quando saí da concessionária, eu fui desligado porque meu salário estava muito alto e baixou as vendas, o mercado mudou. Os financiamentos subiram muito taxa de juros, vieram mais montadoras, mudou e meu salário estava alto. E a empresa resolveu me desligar e o meu diretor disse, Renato, eu posso te desligar em 6 meses e eu te contrato de novo, por tanto de salário. Eu digo, não falei isso, né? Porque vai que eu precisasse. Mas eu pensei, não. Eu, com a minha vida organizada, porque assim, prosperidade é trabalho, prosperidade é coragem, prosperidade é a gente se propor a melhorar sob todos os pontos de vista, emocionais também, e prosperidade é saber lidar com o dinheiro. Eu vi muita gente que ganhava 6 mil reais trocar de carro de 3 em 3 anos e vi gente com 20, 30 mil reais que não aprovava crédito dentro da concessionária. Porque a gente vê a vida financeira de muita gente. Então, assim, a prosperidade é saber lidar com o dinheiro também. E eu soube lidar com o dinheiro, né?
organizei minha vida. Quando eu saí da concessionária, surgiram concessionários querendo me contratar. A Guaibacar conversou comigo, né, me mandou uma psicóloga lá no centro de Porto Alegre, porque eu estava fazendo um curso para me entrevistar. Me deram o mesmo salário que eu tinha 19 anos na empresa e disseram para mim, semana que vem nós te ligamos, Renato. Semana que vem chegou e eles me ligaram. Renatão, vamos começar semana que vem? Me deu uma tremedeira. Por quê? Um suador, porque assim, ó, eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhar com gente não é uma coisa fácil. O pessoal chegava tipo hoje assim, ó, ganhando 2, 3 mil reais, passava a ganhar 12 mil reais e daqui a pouco não estava atendendo o telefone, daqui a pouco não estava atendendo na porta e eu sou um ariano persistentíssimo assim, sabe? Né? Apareço de tudo que era antigamente, aparecia de tudo, dizer que eu brotava de tudo que era lado na concessionária, né? Então, sabe? Tem um que corta comigo lá, só para você ter um exemplo, né? O Milton. Eu digo, e aí, negrão? Pegou o telefone eu chamava ele de macaco, né? E ele de bugio porque era o vermelho. Ô macaquinho, tu pegou o telefone, negão? Assim, e quando ele estava sozinho comigo, ele tinha liberdade, com os outros não, né? Quando tivesse mais gente. Não, um bugiozinho. Eu digo, ô nego filho da puta, o que tu vai dar pro teu filho agora de Natal? Ele assim, não sei, mas tu vai gastar uns R$1.000, né, com teu filho. Sabe por que tu não vai dar? Pô, agora não pode fazer isso, né? Ele é meu amigaço, né? Eu que incentivei ele para o diretor colocar ele como gerente de cachoeirinha. Tu não vai dar, negão, porque assim, ó, tu não pega telefone, tu é desorganizado, tu tem um potencial de venda fudido, né? Uma venda bem feita dava quase R$1.000, né? Por isso que tu não vai dar pro teu filho, negão. Vai dar um presentinho cagado para ele lá porque tu não pegou o telefone, né? E o negócio saía rindo, né, e tal, daí na outra ele pegava e tal, né? Meu amigaço, né? E puta potencial, assim, sabe? Mas eu dou um exemplo porque eu tinha bastante intimidade com ele, assim, né? Mas, então eu dava uma arrochada no pessoal, sabe? Os meus vendedores, quando saíam, as outras concessionárias queriam contratar, porque os caras eram treinados, né? Então eu organizei todos os processos da concessionária, né? A empresa tinha de estoque de usados lá, sei lá, 4, 5 milhões, com documentação desorganizada, sabe? Aí tu vendia e ficava o cliente descontente. Então eu organizei todos os processos da empresa, por isso eu fiquei 19 anos. Almoçava e voltava, porque eu não ia deixar... Aí eu falo um pouco do que a gente tem que dar, né? Eu não ia deixar cair a avaliação na mesa do meu diretor, porque ele almoçava e voltava também, para ele ir lá avaliar carro, porque o meio-dia o avaliador ia almoçar. Então ia cair lá na mão dele, é uma ficha de avaliação que tu vai lá ver o estado do carro usado para receber na troca. Então ele ia lá, abria a capô, papai, eu não vou deixar o meu diretor fazer isso, sabe? Então eu almoçava e voltava, eu fiquei 18 anos assim. E um amigo meu que mora em Canasvieiras dizia, porra, almoçando dentro da concessionária um tempo, eu fiz um cálculo para ele, sabe quanto que eu economizei? R$210 mil. R$210 mil por almoçar dentro da empresa. Tinha arroz, tinha feijão, tinha salada. E eu me mantive 19 anos, ele ficou 7 anos. Porque eu fazia isso. Eu abria, fechava e almoçava em 20 minutos e voltava para o meu diretor não receber avaliação na mesa dele. Chegando ao fim da história, eu fiquei tremendo ali quando me convidaram, porque eu sabia que eu ia voltar àquela mesma rotina de sábado, de domingo, né? Gestão de pessoas. Sexta-feira, por exemplo, assim, ó, chegava lá, tinha 10 carros novos para entregar. Daqui a pouco o vendedor chegava em mim e disse assim, fulano, o carro da Andressa está batido lá, ela está dentro da concessionária para receber. É na mesa do gerente que cai. Aí tu tem que ir lá, segura o cliente no salão. Vai lá, ver se dá para te resolver, se não dá, tem que sentar com o cara e explicar que tu vai trocar um paralama, que vai ficar igual a fábrica. Imagina quem está comprando um carro zero. Vocês se imaginam dentro da concessionária comprando um carro zero e tu dizer que teu carro está batido? Aí... É de torcer, né? Então, quando os caras me ligaram, o mesmo salário, um puta salário em 2014, e eu digo assim, ó, fulano, muito obrigado, tia, mas assim, ó, nesse meio tempo apareceu outra proposta e eu aceitei. Pô, Renato, nós estávamos esperando que começasse, não tem uma contraproposta? O que eu ganhava ainda podia fazer uma contraproposta, né? Eu digo, não tem. Eu acertei a minha palavra. Bom, então tá, Renato, brigadão, papai, desligaram. Liguei para a Vanessa, falei, recebi uma proposta da coisa e neguei.
Tá, mas e aí, tu tá bem? Eu digo, parei de tremer e de suar. Né? E decidi que não ia mais voltar para a concessionária. E não sabia o que eu ia fazer. Ah, não sabia ainda? Não sabia o que Meu eu ia Deus. fazer. Novamente. Mas sabia que não queria mais voltar. Eu estava organizado financeiramente, né? Tinha o dinheiro guardado, carro quitado, casa, tudo. Eu pensei assim, ó, na época, porque eu ganhava, tá? Eu pensei assim, se eu ganhar, e não é pouco, né? Se eu ganhar 5 mil reais, eu vou viver minha vida, mas não vou voltar mais para a concessionária. Né? E fui fazer um curso de barbeiro. Ah, não. Fui fazer um curso de barbeiro. Fui fazer um curso de barbeiro e todo mundo descobriu. O pessoal descobriu, né? Assim, Renato, tu tá louco? Tu tá louco? Né? O que tu quer de barbeiro? Quando eu botei a primeira foto, então, sabe? Porque eu era bem respeitado no meio, assim, né? E fui trabalhar na barbearia de um amigo meu, que ele herdou do pai dele, ele era advogado, né? Aí saiu o barbeiro, fui trabalhar lá na 24 de outubro, em frente a Nova York ali. Trabalhei quase 2 anos para saber se era isso que eu queria. Né? Aí trabalhei 2 anos, ele não sabia porra nenhuma de barbearia, ele atrapalhava mais do que ajudava, mas ele não estava no dia a dia. Né? Mas atrapalhava. Não vou entrar em detalhes, né? Mas mais uma vez o amigo me deu a oportunidade de começar numa profissão que eu não sabia, né? E eu pensei assim, falei para a Vanessa, vou abrir uma barbearia. Né? Ali na Açucena, né? Eu moro na Açucena ali, a gente mora ali. Reformei a minha garagem, fiz uma decoração, quem quiser entrar lá no Instagram, lá, Barbearia Barba Ruiva, vai ver o interior da minha barbearia. E montei a barbearia e comecei a trabalhar. Botei uma cadeira para mim e 2 cadeiras para os fantasmas. Porque eu não queria contratar ninguém, eu não queria mais gente, eu não queria fazer gestão de gente. Né? E quando eu digo assim, ó, não me entendam mal, porque vocês viram que eu vim do meio do lixo. O pobre não quer ser corrigido, ele quer continuar na miséria. Ele quer continuar na miséria. Quando o chefe corrige ele, acha que tem mais que eu, vai me corrigir. Né? Vira uma ofensa. Vira uma ofensa. Eu tenho 2 meninos lá que são barbeiros. Dificuldade de corrigir. Eu queria, na realidade, eles nunca souberam. São irmãos, um soube. Eu queria colocar uma barbearia para cada um, ter um percentual na barbearia deles, mas que eles fizessem a vida deles. Mas as pessoas não querem ter hábitos diferentes, vestir diferente, elas querem continuar a mesma coisa, mas querem prosperidade, querem progresso. Então, o pobre ele é difícil de tu monitorar ele. E aí ele diz assim, o rico... Não, pessoal, eu fiz uma campanha agora, nós doamos... Eu não doei porra nenhuma, né? Eu só faço o intermediário. Quase 1 tonelada de alimentos. Quem é que doa? Os vizinhos e o pessoal da barbearia. Quem é o público da minha barbearia é quem tem dinheiro. Né? Tem bastante gente com grana que vai na barbearia. Eles não perguntaram se era negro, se era pobre, se era homossexual. Simplesmente doaram. Então essa história que rico não gosta de pobre, isso é para pobre que quer continuar pobre uma vida toda. Uma vida toda. Isso é uma conversa que nos fazem para tirarem vantagem de nós. Eu acredito nisso. E posso falar porque vim do meio do lixo. Né? Trabalhei com isso. Então, as pessoas não estão afim. A gente vê, né? Eu tive dificuldade com os guris. Né? E na realidade, eu queria dar uma barbearia para cada um deles. Mas eles não... E não querem, né? As pessoas não querem uma orientação e mudar de padrão, sabe? Entender que tu tem que fazer certas coisas para atender o cliente. Né? Que, por exemplo, tu tem um hábito... Porra, tu está atendendo o cliente com condição financeira. Tu não pode... Fala isso para te ver. Está me ofendendo. Acha que tem dinheiro, sabe? Então, isso serve para a gente ver os padrões da gente, né? Para a gente mudar isso. Outra coisa, às vezes assim, ó, almoço de palitão. Sabe? São hábitos que a gente tem que entender que se a gente vai atender público, não faz. Ah, não, eu quero continuar aqui. Porque a prosperidade também é o seguinte, né? É o contentamento. O contentamento com que se adquiriu, com que se conquistou, mas não a estagnação. Muita gente confunde contentamento com estagnação. Tipo assim, esse palito é meu, não vou tirar da minha boca. Sabe? Não tira. Né? Com quantos anos tu abriu a barbearia? 47.
Em 47. Quando tu resolveu fazer o curso de barbeiro, pelo menos tu gostava disso ou tu não gostava? Eu gostava. Gostava? Gostava. Não se iludam que gostar é o suficiente, tá? Alguém já Repita foi isso, por favor. Não se iludam que gostar é suficiente. Mas é um caminho, é o começo, né? É o começo. Se tu fizer algo que... Como tem exemplos assim que eu comento de pessoas próximas, que eu também trabalhava com público, tem uma cliente nossa que a filha dela rodou o mundo, tá? Estudou, enfim, teve digamos assim, um nível de vida financeiro, falando de dinheiro. Eu sempre uso esse exemplo. E ela achou que a filha dela ia trabalhar em algo muito grande, porque o meio que ela vive, né, o trabalho era em Porto Alegre. Enfim, ela até vive bem próxima a Nova York, ali na Pessoa, com o Dr. Timóteo. Ela achou que a filha dela ia trabalhar em algo muito alto. Ela chegou lá no balcão e disse assim, minha filha vai abrir um manicure aqui, um salão de manicure. E eu vi que ela falou chateada. E eu perguntei para ela, mas a tua filha não está amando o que ela está fazendo? Ela está realizada. É importante. Hoje, o comércio dela é muito próspero. É importante. Ou seja, se tu ama aquilo que tu fala, claro que tu tem que trabalhar, até tu fazer aquilo que tu ama, tem que trabalhar, porque o lado financeiro necessita. Tu precisa trabalhar. Tu precisa ter uma base para te começar, né? Para te ter... Sim. É como uma relação. Tu começa a namorar alguém porque tu gostou. Tu te apaixona porque é bom. Quem é que aqui já foi apaixonado? Por esquina. Quem é que ficou com nojo e foi embora? Como é que é o quê? Quem é que ficou com nojo e foi embora? A profissão é a mesma coisa, tá? Tu começa apaixonado e pela intensidade, pelo tempo, pelo envolvimento, muitas vezes tu pode te desapaixonar pela profissão, tá? E então a gente faz pelo dinheiro e faz pelo gosto, né? Mas eu acho que dependendo da necessidade, o dinheiro está na frente do gosto. Porque a gente vai fazer alguma coisa que a gente não gosta e não dá a condição suficiente para a gente ser digno daquele refrigerante que eu falei para vocês, né? Que não é saudável, mas é digno do teu dinheiro, né? Então, a gente tem que, cada um faz as suas escolhas, né? Mas, chegando ao final, montei a barbearia, né? Hoje a barbearia está com 10 anos, está sólida, nós temos bom movimento, estou contratando mais um barbeiro, né? Para ficar em 4. É sólido, mas a vida é mudança. E quem sabe eu não vou mudar de novo, né? Quem sabe eu não vou mudar de novo, né? Finalizando, todos nós somos prósperos aqui, porque estamos aqui hoje, escolhemos estar aqui hoje, escolhemos aprender. Aprender é uma ferramenta da prosperidade. Talvez a mais fácil. Talvez a mais fácil. A mais difícil é colocar em prática o que nós aprendemos. É mais difícil colocarmos em prática o que nós aprendemos. E como mensagem final, assim, ó, o mundo não está contra nós, tá? O mundo está a favor de nós. Nós temos que saber lapidar isso, entender, e tenho certeza que os nossos amigos cabem em muito mais que 2 mãos. Eles não vão fazer exatamente o que a gente quer e dar exatamente o contentamento que a gente quer. Mas vão nos oferecer muitas coisas boas em muitos momentos. E nós a eles, e algumas vezes, vamos desagradá-los. Agradeço os ouvidos de todos vocês, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, né? Talvez, história da minha vida, né? Talvez não interesse tanto, mas são experiências que eu vivi, o que eu acredito, da forma que eu conduzi a minha vida até hoje. E como eu falei para vocês, eu estou sempre disposto a mudar. Tenho 10 anos de barbearia, quem sabe eu não vou mudar. Luciano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal nesse domingo. Agradeço a todos, obrigado por me ouvirem. Que todos sejam prósperos, que Deus ilumine a cada um, que cada um tenha força para fazer o que tem que ser feito. Porque prosperidade é fazer o que tem que ser feito, é se vencer. Gratidão por todos.